Força máxima do Corinthians em campo na busca por primeira vitória em rodada inicial do Campeonato Brasileiro de 2024, negociações em relação a possível reforço e também espanhóis de olho em atacante. Esteja por aqui para se inscrever, ativar as notificações e deixar a sua curtida e já estar muito bem atento ao que ocorre no Timão nesse início de Campeonato Brasileiro, a competição mais longa que o Corinthians terá pela frente. Neste fim de semana, o Corinthians inicia sua trajetória no Campeonato Brasileiro de 2024 e assim o técnico Antônio Oliveira buscará escalar a força máxima para conseguir se preparar e buscar principalmente a primeira vitória no Campeonato Brasileiro. Isso seria bastante positivo, tendo em vista que o Corinthians conseguiria iniciar com o pé direito contra um adversário bem difícil. O Atlético Mineiro, equipe que tem uma crescente recente com a chegada de seu novo técnico e que será também um adversário bem complicado para essa partida de estreia na Neoquímica Arena nesse dia 14 de abril. Será um teste bem difícil, mas o time do Corinthians tem que estar bem confiante e determinado para jogar também com o apoio de sua torcida e começar essa competição da melhor maneira possível, com uma vitória que seria muito proveitosa e que daria com certeza muita confiança para essa sequência de Campeonato Brasileiro, Copa Sul-Americana e demais competições que o Corinthians estará disputando durante todo o ano de 2024. Antônio Oliveira assim deve escalar o Corinthians com provável time tendo gol Cássio defendendo a meta, Fagner, Félix Torres, Gustavo Henrique e Hugo na defesa, Raniel, Fausto Vera e Rodrigo Garro compõem o meio de campo, Wesley, Romero e Yuri Alberto fazem a trinca de ataque do Corinthians na busca por realizar finalizações e principalmente balançar as redes do adversário. O setor de meio campo do Corinthians apresenta também uma qualidade bem equilibrada nesse momento, o setor que consegue despontar com mais tranquilidade de forma visível. Raniel, jogador mais defensivo, que consegue ter um poder de marcação alto. Fausto Vera, que consegue também marcar muito bem, mas que consegue chegar um pouco mais à frente. E Rodrigo Garro, um jogador que tem bem mais liberdade para circular durante essa meio de campo, chegar até um pouco mais à frente. Com esse time escalado por Antônio Oliveira, o Corinthians buscará a primeira vitória no Brasileirão. Na minha visão, um time que tem sido formado, claro, falta muitos detalhes para que consiga alcançar o que o corintiano deseja, mas é um início, o Timão na busca pela primeira vitória. Você, torcedor do Timão, o que pensa? Comenta aqui abaixo qual é a sua opinião sobre esse time. Ainda comentando sobre um dos grandes destaques do Corinthians nessa temporada de 2024 e um jogador que será titular nessa primeira partida do Brasileirão, Yuri Alberto, jogador que tem conseguido ter um desempenho bem agradável durante esses primeiros momentos de 2024, é mais um atleta que tem sido bastante cobiçado no mercado europeu de futebol. O jogador, claro, teve um desempenho bem decepcionante em 2023, mas nessa temporada atual, desde a chegada de Antônio Oliveira, o jogador atacante conseguiu finalmente encontrar a sua forma ideal de jogar. O jogador tem tido uma performance bem positiva e assim tem chamado a atenção não só do torcedor corintiano, que vê o jogador se reabilitar na busca por também se tornar uma peça muito importante dentro de campo, mas claro, um jogador que sempre chamou a atenção dos clubes europeus e que nesse momento volta novamente ao radar. Dessa vez é o Sevilla da Espanha, equipe que disputa a La Liga e que agora tem os olhos bem abertos com o Yuri Alberto conseguindo fazer uma quantidade de gols bem consistente nesses primeiros momentos da temporada atual. Mas o que o torcedor corintiano pode estar se perguntando é por que essa equipe viria estar observando Yuri Alberto nesse momento. A resposta se torna bem simples. O jogador é ainda muito jovem, como todo mundo sabe, e tem talento e potencial, apesar do ano de 2023 ter sido abaixo da média do que o torcedor realmente espera dele. O Sevilla também é uma equipe que gosta de desenvolver e realizar a promoção de jovens jogadores. Yuri Alberto se encaixa justamente nessa descrição buscada pelos espanhóis. O Sevilla também não foi a primeira equipe que apareceu em relação a essas especulações que sempre aparecem sobre Yuri Alberto, atacante do Corinthians.
outras equipes do próprio futebol da Inglaterra também já apareceram. É bem possível que, com a abertura da janela internacional que acontecerá no meio do ano, o Corinthians possa receber alguma investida por Yuri Alberto, jogador que tem se destacado na equipe nesse momento. Na minha opinião, de fato, Yuri Alberto é um dos jogadores que devem ser observados pelo futebol espanhol e os demais centros da Europa, pois é um jogador muito promissor. Você, torcedor corintiano, concorda? Comenta aqui abaixo a sua opinião. É bem fato que o Corinthians começou 2024 com muitas movimentações de mercado de transferências e em 2024, ainda durante a primeira janela de transferências, realizou alguns reforços e trouxe também a contratação de um novo treinador para a temporada de 2024. A série de contratações, no entanto, não deve parar por aí, tendo em vista que o Corinthians já tem visualizado a janela de transferências do meio do ano se aproximando bastante, e o Timão ainda busca estar na procura por novas oportunidades de mercado que possam favorecer o trabalho do técnico Antônio Oliveira no comando do Timão e principalmente a utilização dos jogadores presentes no elenco atual para favorecer o Corinthians na busca por um modelo de jogo ideal e assim a conquista dos objetivos para esse ano de 2024. O Corinthians deve realizar mais alguns movimentos durante a janela de transferências de junho e julho que terá disponível para estar atacando no mercado. Ainda quem foi divulgado recentemente no Timão foi Hernani, jogador do Parma da Itália. De acordo ainda com o que se foi divulgado pelo jornalista Samir Carvalho, o Corinthians esteve realizando uma investida de forma oficial ao clube italiano para que assim possa trazer Hernani de volta ao Brasil ainda em meados de 2024. Ele, que tem 30 anos de idade, é um atleta bem experiente, com uma longa carreira no futebol italiano, jogou em vários clubes por lá, incluindo também o Genoa, antes de estar se juntando ao Parma em 2022. O jogador, assim, pode ser interessante para o modelo de jogo do Corinthians devido à sua habilidade e visão de jogo e uma capacidade de conseguir criar as jogadas ofensivas para o time do Timão. Algo que também fica bem destacado no futebol de Hernani é a sua versatilidade. Ele consegue fazer o meio de campo em algumas posições diferentes e a sua experiência no futebol europeu poderia ser algo também muito atrativo para o Corinthians estar buscando esse atleta durante essa temporada de 2024, mas em específico esse segundo semestre de 2024. Na minha opinião, um jogador muito experiente que conseguiria agregar e muito nesse meio de campo, principalmente na distribuição de jogadas. Você, torcedor corintiano, concorda com isso? Comenta aqui abaixo qual a sua opinião sobre esse tema.